conhecer a Jesus é provar a verdade. E só a verdade é que nos torna realmente livres. Pelo fato de que existem tantas religiões, muitos perguntam: onde está a verdade? Descobrir a verdade no que respeita a Deus é coisa vital para o homem, pois é somente praticando a verdade que podemos alcançar o bem da vida eterna. Pelo fato de que existem tantas religiões, ramificações da religião cristã, religiões não cristãs, muitos perguntam onde está a verdade. Você acha que existe uma única religião que seja verdadeira? Toda religião é verdadeira, desde que interpretada da forma correta. Não, para mim é tudo charlatismo. Os sociólogos dizem que no mundo existem 9 grandes religiões. O cristianismo é uma delas. Agora, só dentro do cristianismo há pelo menos 1500 igrejas. Qual delas é a verdadeira igreja? Esse é um problema. Vejamos, as igrejas são iguais porque todas conduzem a Jesus? É isto verdade? Muito cuidado, porque o sábio Salomão em Provérbios 14:12 disse: há caminho que ao homem parece direito, mas seu fim é a morte. Então, não basta só ter boa intenção e querer seguir a Jesus, porque se eu estou seguindo a Jesus pelo caminho que a mim me parece direito, posso chegar e descobrir que o fim é a morte. Descobrir a verdade no que respeita a Deus é coisa vital para o homem, pois é somente praticando a verdade que podemos alcançar o bem da vida eterna. Muitos são como este jovem, seguem uma religião de olhos vendados, sem saber por que fazem as coisas que fazem, sem saber qual o seu destino. O espírito humano não tem paz enquanto não é satisfeito o seu supremo anseio, e o supremo anseio de toda pessoa é a salvação. Que diz a Bíblia? O Senhor Jesus Cristo ensinou que devemos examinar o Santo Livro. As Escrituras são revelação de Deus e segura fonte da verdade. Necessitamos estudar as Escrituras para conhecer a verdade. E necessitamos praticar os seus ensinos. Nada vale dizermos que cremos em Cristo se não fazemos a sua vontade. São dele as palavras: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. São Mateus 7:21. Vamos estudar agora alguns característicos da verdadeira igreja. Crer em Cristo, amá-lo e obedecer-lhe é um dos característicos da verdadeira igreja. A aceitação das Escrituras, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, como dadas por inspiração de Deus, contendo a revelação da sua vontade aos homens e como sendo a única regra infalível de fé e prática, eis outro característico da verdadeira igreja. Toda a Escritura, escreveu São Paulo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A verdadeira igreja dá condições a seus membros para examinarem a Bíblia Sagrada e assim conhecerem a vontade de Deus. A igreja onde o povo de Deus se reúne para cantar, para orar e para adorar a Deus, é o lugar onde Deus se manifesta, onde Deus habita, trazendo as bênçãos. O fato de frequentar uma igreja, um templo, não substitui a comunhão pessoal com Deus em casa. Mas a comunhão com Deus em casa também não substitui a frequência aos cultos na igreja. Ir à igreja é ir ao encontro de Deus. Estar no templo, cantando, louvando a Deus, frequentando a casa do Senhor, é o momento mais incrível da história do homem. É o momento em que você se sente realmente na presença do Deus Criador dos céus e da terra. Jesus estabeleceu a sua igreja neste mundo exatamente para atender a necessidade dos seus seguidores de viverem numa sociedade. E tem mais uma coisa: você vai para o céu, meu amigo, não é para você viver sozinho lá não. Você vai viver em família no céu.
Em família. Então, se você não procurar aprender aqui como viver na família de Deus, como é que você vai estar preparado para viver na família de Deus lá no céu, quando Jesus voltar? Então, daí a importância da igreja. Jesus tem a sua igreja e Jesus convida o seu seguidor a pertencer à sua igreja, para pertencer à sua sociedade e se preparar assim para viver na grande igreja universal, naquele dia quando Jesus voltar, a igreja de todo o universo. A igreja verdadeira é comparada a uma mulher formosa. No livro de Apocalipse, a igreja é apresentada sob o símbolo de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A igreja é também chamada coluna e baluarte da verdade. São do apóstolo São Paulo também as palavras: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Deus tem na sua igreja os autênticos representantes da verdade para esse tempo, que estão proclamando a última mensagem de advertência à humanidade e fazendo o último convite para a salvação. Tendo em vista capacitar-nos para fazer uma identificação segura, Jesus adverte: pelos seus frutos os conhecereis. São Mateus 7,16. No reino espiritual acontece o mesmo que no reino vegetal. Assim como a árvore é conhecida pelos frutos que dá, também a igreja verdadeira é identificada por aquilo que são os seus membros e pelos frutos que eles dão, isto é, pelas obras que praticam. Dos membros da Igreja de Cristo na terra, a Escritura diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Esta declaração é significativa porque caracteriza a verdadeira igreja. Muitas organizações religiosas denominadas cristãs pretendem ser a Igreja de Cristo, mas não preenchem estas duas condições: fé em Jesus e a observância dos 10 mandamentos. Então, a verdadeira igreja de Deus nesta terra tem duas características básicas: guarda os mandamentos de Deus e segue a Jesus, tem a fé de Jesus. Muito cuidado com depositar sua confiança nos mandamentos, esquecendo Jesus. Mas também muito cuidado com pensar que é Jesus que salva e os mandamentos não têm nenhum valor. Porque a verdadeira igreja de Deus para nossos dias guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Os filhos de Deus produzem frutos de obediência, observam os mandamentos de Deus, não para que sejam salvos, mas como demonstração de que foram salvos pela sua fé em Cristo. A obediência é o resultado da salvação que Cristo dá sobre a base da fé. Os membros da verdadeira igreja abstêm-se do mundanismo, pois acreditam que as práticas e princípios do mundo são contrários à vontade de Deus e creem que quem ama o mundo não tem o amor do Pai. A verdadeira igreja leva ao mundo, nesses dias finais da história, a última mensagem de Deus para o homem. A pregação dessa mensagem, de que lemos em Apocalipse 14, é simbolizada por 3 anjos voando pelo meio do céu. Essa mensagem final, chamando os pecadores ao arrependimento, prepara um povo para encontrar-se com Jesus em sua próxima vinda à terra. A nota tônica da mensagem é a breve volta de Jesus ao mundo. Cristo chama seu povo a sair das falsas igrejas, das igrejas que adotaram ensinos dos homens. As Escrituras chamam essas igrejas Babilônia. Ouvi, é São João que fala, outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse 18, versículo 4. O chamado é de Jesus: retirai-vos dela, povo meu. Atenderemos o Salvador. A igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio que ele mantém num mundo revoltado.
Na Bíblia, em lugar nenhum, nos diz que nós, por pertencermos à igreja de Deus, não teremos problema. Antes, pelo contrário, Jesus deixou bem claro. Ele disse que no mundo passareis aflições. Teremos muitos problemas e muitas aflições, mesmo pertencendo à igreja. Mas a promessa de Deus é: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus promete estar ao nosso lado, lutar conosco e com seu poder ilimitado nos dar a vitória e a ajuda que nós necessitamos. Ao nos decidirmos pela igreja verdadeira, enfrentaremos a ira de Satanás. A Escritura diz que ele anda em volta dos filhos de Deus como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquemos firmes na fé, não deixando apagar-se o seu fogo aquecedor. A vitória é dos que se apegam a Jesus pela fé. É de Jesus o conselho: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São Mateus 7, 13 e 14. Amigos, Jesus está perante cada um de nós e diz, mansa e suavemente: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Aos que recebem Jesus no coração, ele dá forças para alcançarem a vitória. O Salvador Jesus Cristo é a pedra de esquina da igreja, o seu principal fundamento. Se estamos firmados nele, estamos seguros. Prezado amigo, decide agora receber Jesus. Coloca-te do seu lado para fazer toda a sua vontade.